Oi pessoal, mais uma vez o professor Rafael Kaique, bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, não é inscrita, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. Em muitas provas de concursos, vestibulares e até o Enem, nós temos questões sobre atualidades. E o coronavírus vai aparecer em muitas provas nos próximos meses. Para isso, eu elaborei 4 questões inéditas sobre esse assunto. Inclusive, essas questões seguem o perfil de abordagem de concursos públicos, de provas de vestibulares. Nós temos o enunciado com fragmento de uma notícia e as alternativas, que são desdobramentos e a contextualização dessa problemática. Eu vou comentar cada uma dessas 4 questões e como você deve estudar esse assunto. A nossa primeira questão, um fragmento de notícia do mês de março. Aqui a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou que vivemos uma pandemia do novo coronavírus, chamado de SARS-CoV-2. Nas últimas 2 semanas, o número de casos de Covid-19, doença provocada pelo vírus, fora da China, aumentou 13 vezes e a quantidade de países afetados triplicou. Temos mais de 118 mil infecções em 114 nações, sendo que 4.291 pessoas morreram, justificou Tedros, que é o diretor-geral da OMS. Foi um fragmento retirado aqui do grupo Abril, notícia do mês de março. Podem aparecer questões em que a banca seleciona informações do início lá da doença, em dezembro, primeira notificação, e também os meses em que ela foi destaque até as vésperas da prova. Temos aqui a problematização. Considera-se que uma doença infecciosa atingiu esse patamar quando? O patamar em destaque é o termo pandemia. Quando a ONU classifica o coronavírus como pandemia, traz a gravidade da situação, porque anteriormente a organização classificava como uma situação de alerta de saúde global. E depois, por conta do aumento dos casos, até que no fragmento, na declaração do diretor-geral a gente vê isso, aumento de 13 vezes, nós temos aí essa mudança na nomenclatura. A primeira alternativa afeta um grande número de pessoas espalhadas pelo mundo. Essa é a alternativa correta. Aumenta o número de infectados e essas pessoas estão em praticamente todas as regiões. As próximas estão incorretas. A primeira delas, a letra B, afeta somente países membros da OMS. Não, nós temos dentro dessa classificação praticamente todo o planeta. A letra C afeta um grande número de pessoas em regiões mais populosas, não somente regiões mais populosas, países que têm também uma população menor. Vamos comparar aqui a situação do Brasil em relação à Itália, por exemplo, que é um dos países da Europa em que houve um colapso, um aumento explosivo no número de infectados, então são em todas as regiões. E aqui afeta países que não possuem casos de contaminação local. Afeta não somente essa contaminação local, aquela contaminação comunitária de pessoas que fazem parte ali daquela região, daquela comunidade, mas esse vírus foi se espalhando. Pessoas que saíam de um país para outro país e começaram também a passá-lo, a infectar outras pessoas. Vamos para a nossa segunda questão. Um fragmento bastante curto, é uma característica das questões de atualidades. A doença provocada pela variação originada na China foi nomeada oficialmente pela Organização Mundial de Saúde como Covid-19 em 11 de fevereiro. Ainda não está claro como ocorreu a mutação que permitiu o surgimento do novo vírus. Sobre o coronavírus, que é esse conjunto de vírus, ele vai causar essa doença, que é a Covid-19, é correto afirmar que essa é uma questão mais complexa, ela contextualiza de forma mais específica o assunto. Então tome muito cuidado, porque algumas alternativas podem parecer corretas, mas possuem alguns elementos que deixam as informações erradas. A letra A infecção se dá quando gotículas que circulam no ar entram em contato na pele das pessoas. Pode até parecer uma alternativa correta, né? Porque traz aqui o termo gotículas, elas circulam, entram em contato, mas quando coloca pele, ela está errada, porque esse contágio se dá principalmente quando essas gotículas elas saem da pessoa contaminada, são expelidas e entram aí pelo sistema respiratório. Nós não temos ainda
nenhum estudo que comprova que o vírus ele entra na pessoa apenas pelo contato na pele, ou seja, em todo o corpo da pessoa. Não, são contágios que se dão numa região específica do corpo. A letra B, o seu contágio entre humanos se dá pelo transporte de gotículas expelidas pela fala, tosse ou espirro de pessoas doentes. Essa é a alternativa correta, tanto que a recomendação é o uso de máscaras. A letra C, febre, manchas no corpo e tosse são os principais sintomas apresentados pelos contaminados. Essa alternativa está errada porque quando nós temos a informação de que manchas no corpo pode ser um sintoma, está mais associado à dengue, a outras doenças que são provocadas também por vírus. Os estudos demonstram que o coronavírus apresenta aí como principais sintomas a febre, a tosse e também dificuldades para respirar. A letra D, apenas a higienização com uso de álcool gel 70% é suficiente para evitar a contaminação? Está errada. Não somente o uso do álcool em gel. As pessoas passarem ele nas mãos quando elas forem à rua, precisarem sair de casa, ou também colocarem as mãos em algumas superfícies que podem ter essas gotículas. O álcool em gel é uma das medidas que podem prevenir a contaminação, evitar a contaminação. Mas nós temos também outras medidas. O uso da máscara, a higienização também das superfícies, e o isolamento social, evitar aglomerações também entra aí nessas medidas. Nossa terceira questão. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil da microscopia parecendo uma coroa. A forma do vírus, então, se assemelha a uma coroa, por isso tem esse nome. Sobre esse assunto, pode-se afirmar que a letra A, trata-se de uma doença cujo único grupo de risco são os idosos. Havia a ideia de que somente as pessoas acima dos 60 anos eram as mais vulneráveis, além daquelas que possuíam também doenças pré-existentes, como diabetes. Mas hoje nós já temos casos de pessoas que não estão nessa faixa etária, pessoas jovens também estão sendo aí afetadas pelo coronavírus, alguns inclusive morrendo. Então, não é somente o único grupo de riscos idosos. Pessoas com doenças pré-existentes também fazem parte desse grupo de risco. Pessoas que têm o sistema imunológico baixo também fazem parte desse grupo vulnerável. A letra B, o vírus foi criado em laboratório a partir da decodificação genética. Totalmente errado. As pessoas poderiam se enganar e marcar ela. Ele é um vírus que veio da natureza, ele foi evoluindo na natureza, ele não foi criado em laboratório. A gente tem algumas teorias, algumas discussões de que ele foi criado em laboratórios da China, que a China quer dominar. São discussões político-ideológicas, eu não vou entrar nessa discussão, mas do ponto de vista biológico, o vírus, ele veio da natureza e ele foi evoluindo. A letra C, o vírus é da mesma família do H1N1. Não, ele não faz parte da família dos vírus do H1N1, da influenza, por exemplo, apesar de ser também um vírus que tem como característica sintomas de resfriado. E a letra D, que é a alternativa correta, o coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Nossa última questão, o número de infectados na China já supera os 60 mil, dos quais 1.300 morreram. Essa notícia é lá do começo da doença, no mês de janeiro. Os casos suspeitos são 16.067, 5.910 pacientes já se recuperam após desenvolver doenças associadas. Muitas bancas gostam de colocar aspectos específicos dentro de um assunto. Aqui a gente tem o epicentro do coronavírus, ou seja, a cidade que foi o foco inicial de contágio. A primeira alternativa, Xangai, na costa central da China. É uma região da China, mas não foi o epicentro, não foi onde começou aí essas notificações do contágio de coronavírus. A letra B, Wuhan, que é capital da província de Hubei. Não confundam, porque Wuhan não é província. Lá na China, a divisão territorial político-administrativa é em províncias, como se fossem os estados aqui no Brasil. E a província é Hubei.
Dentro de Hubei, que é como se fosse um estado dentro da China, nós temos a capital, que é Wuhan. Foi justamente na capital, nessa cidade, o epicentro inicial do contágio. Então a letra B é a alternativa correta. Pequim, capital da China, a gente tem casos de registro, mas não é o epicentro da doença, onde foi o início, né, da infecção. E por último, Hong Kong, que é um território autônomo da China, também não foi o epicentro onde há essa fase inicial do contágio.